Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Eu fico feliz que você tomou um tempinho hoje para participar do nosso passeio pelos livros da Bíblia. Hoje estamos no profeta Amós. E no final desta mensagem, darei a resposta à pergunta 667. Mas primeiro vamos refletir sobre o livro de Amós e a sua mensagem sobre o prumo de Deus. Amós profetizou no 8º século a.C., poucas décadas antes da queda de Samaria, capital de Israel, o reino do norte, durante esse tempo do reino dividido. Amós recebeu de Deus a tarefa difícil de explicar para um povo próspero e aparentemente seguro que sua destruição violenta seria iminente. Seu trabalho foi feito durante o reinado de Jeroboão II, o período mais próspero desde o reinado de Salomão, o riquíssimo filho de Davi. O principal obstáculo para este pregador foi o mesmo que impede a pregação do evangelho puro nos dias de hoje. Os israelitas interpretavam sua prosperidade material como prova da aprovação divina, exatamente como fazem hoje os adeptos da teologia da prosperidade. Mesmo quando este servo de Deus mostrou as graves falhas morais, éticas e espirituais do povo, eles não deram ouvidos porque eram prósperos. Como poderiam acreditar na iminência do castigo divino quando Deus, obviamente, estava abençoando a nação? Amós combateu esta complacência dos israelitas com mensagens fortes. Começou com avisos que os israelitas facilmente apoiariam, mostrando as consequências dos pecados dos povos ao redor de Israel. É mais fácil admitir o pecado dos outros do que o próprio pecado da gente. Ele repete a mesma fórmula na reprovação de cada nação. Por 3 transgressões e por 4 para condenar a Síria, a Filístia, a Fenícia, Edom, Amon, Moabe e até Judá, o vizinho e parentes do sul. Enquanto ele fez isso sobre as nações ao redor de Israel, dá para imaginar os israelitas aplaudindo a condenação dos outros. Eles merecem isso, porque eles são ruins. Mas como imaginariam que a lista de nações condenadas terminaria com mais uma mensagem? Por 3 transgressões de Israel e por 4, não sustarei o castigo, disse Deus, em Amós capítulo 2, versículo 6. E se Israel não esperava entrar na lista, que surpresa descobrir que esta nação seria o principal alvo da ira divina. O resto do livro focaliza os pecados de Israel e suas consequências. Na leitura de Amós, observamos o conteúdo dos capítulos. Capítulos 1 e 2 falam dos motivos do castigo que Deus traria sobre as nações ao redor de Israel e, afinal, sobre o próprio povo israelita. Capítulos 3 e 4 descrevem os erros da nação de Israel em confiar na sua prosperidade e ignorar os princípios da vontade de Deus. Capítulo 5 chama o povo a buscar o Senhor, o Criador do universo, para viver. Capítulo 6 enfatiza os abusos do povo, que vivia sossegado no luxo e corrupção, insensível à vontade do Senhor. Capítulos 7 e 8 relatam uma série de visões que mostram que Deus havia agido com longanimidade, mas que realmente castigaria o povo rebelde. Este texto inclui a famosa ilustração do prumo de Deus, para ilustrar o fato que o castigo viria. Capítulo 9 continua com o tema do castigo e depois encerra o livro
com uma mensagem de esperança. Promessas da restauração do povo purificado depois do seu cativeiro. A visão do prumo de Deus está entre os textos mais memoráveis do livro de Amós. Logo depois de duas visões nas quais Deus reteve a sua ira, a visão do prumo apresenta Deus com um prumo na mão, focalizando o muro torto que representava Israel. Amós capítulo 7, versículos de 6 a 9. A nação que o próprio Senhor construiu com um muro reto havia se inclinado tanto no seu afastamento de Deus que não restava opção. Deus prometeu passar pelo meio do povo para castigar Israel rebelde. Esta mensagem e o profeta que entregou a mensagem enfrentaram a forte oposição da liderança religiosa de Israel. Mas Amós não voltou atrás. Apesar das ameaças de Amazias, o sacerdote que guiava o povo na sua idolatria, Amós ficou firme em pronunciar a palavra de Deus. E hoje, precisamos da mesma coragem que Amós demonstrou para falar a verdade da palavra de Deus, independente das atitudes da sociedade ou do clima religioso e político. Devemos, como Amós, falar a verdade. Você acertou a pergunta 667? O Cântico de Débora cita quais outras duas mulheres? Alternativas: A. Miriam e a mãe de Moisés. B. Batseba e a mãe de Davi. C. Ruth e a mãe de Boaz. Ou D. Jael e a mãe de Sísera. A resposta certa, alternativa D. Débora fala sobre Jael e a mãe de Sísera. Nesse cântico que encontramos em Juízes, capítulo 5, ela fala sobre o heroísmo de Jael e a preocupação da mãe de Sísera, o comandante do exército dos cananeus, que Jael matou para libertar os israelitas da opressão dos cananeus. Deus usou Débora e Jael para dar uma grande vitória para o povo de Israel. E a pergunta de hoje tem a ver com a mesma profetisa. Quem foi o marido da profetisa Débora? Alternativas: A. Baraque, B. Baruque, C. Lapidote ou D. Gideão. Darei a resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. O livro de Amós é pequeno, mas muito rico. E essa figura do prumo de Deus nos desafia, porque Deus procura construir nossas vidas retas. Continuamos retos, servindo ao Senhor, ou tortos, abandonando o Senhor e caindo na destruição? Vamos seguir conforme a vontade de Deus para a vida de cada um, não confiando na prosperidade, mas confiando em Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.